Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edicleia, sou professora de matemática e hoje vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos ver propriedades da potenciação. Vamos falar sobre potenciação. 5 ao quadrado igual a 25. Nós temos que o 5 é a base, 2 o expoente, 25 a potência. 5 vezes 5, o produto, é igual a 25, por isso que 5 ao quadrado é igual a 25. Quando a base for negativa e estiver junto com o sinal de menos dentro do parêntese, se o expoente for par, a potência será positiva. Exemplo, menos 3, prestem atenção que o menos 3, tanto o sinal como o número estão dentro do parêntese. E o expoente é 2, o expoente é um número par. Como é menos 3 ao quadrado, vai ser menos 3 vezes menos 3. Fazemos o jogo de sinal aqui, menos vezes menos, fica positivo, 3 vezes 3, 9. Menos 2 elevado à quarta potência, é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2, 4 vezes. Então, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a resposta, mais 16. Quando a base for negativa e o expoente for ímpar, a potência será negativa. Exemplo, menos 2 elevado a 3 é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2, 3 vezes ali, o produto dele 3 vezes. Então, menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Menos 1 elevado à quinta potência é igual a menos 1 vezes menos 1, vou repetir o produto de menos 1 5 vezes. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes aí, 1. E quando a base for negativa e não estiver dentro do parêntese junto com o sinal de menos, repetiremos o sinal, menos, e colocaremos o resultado da potência. Exemplo, menos 2 elevado à quarta potência é menos, o 2 está elevado à quarta potência, então vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O resultado negativo, menos, e 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Logo, a potência é menos 16. Menos 5 elevado ao quadrado. Vamos repetir o menos 5 vezes 5. O resultado vai ser negativo, 5 vezes 5, 25. Menos 4 elevado a 3 é menos 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a menos 64. Prestem atenção aqui que é menos, somente o número está elevado ao expoente. O sinal negativo, ele só vai estar elevado ao expoente se ele estiver dentro do parêntese junto com o número. Aí sim que eu vou usar a regra em que, a propriedade em que todo número elevado a um expoente par, ele será positivo. Se ele estiver com o sinal fora do parêntese, aí o resultado será negativo. Propriedades da potenciação. É de grande importância o conhecimento das propriedades das potenciações, principalmente nas situações operatórias entre potências. Multiplicação de potências de mesma base. Veja os exemplos a seguir. 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 4 é igual. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, multiplicado por 5 elevado a 4. 5 elevado a 4 é 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Se nós formos contar aí, nós temos 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, o 5 está se repetindo 6 vezes aí na multiplicação. O produto está se repetindo 6 vezes. Então, é a mesma coisa de 5 elevado a sexta ao expoente 6, que tem como resultado 15.625. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 5, nós sabemos que é 2 vezes 2, um produto, o 2 vai se repetir 5 vezes. Vezes o 2 elevado a 3. O 2 elevado a 3, nós vamos repetir o 2 num produto 3 vezes.
Isso é igual a 2. Se formos contar ali, nós estamos repetindo o número 2 8 vezes. Então, 2 elevado a 8, que é igual a 256. Com isso, considerando A como número real não nulo e M e N como números inteiros, para multiplicar potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Assim, temos a seguinte propriedade. A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Utilizando a propriedade da multiplicação de potência, vamos resolver alguns exemplos. Veja o exemplo a seguir. Exemplo A, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4. Nós vamos repetir a base e somar os expoentes 2 e 4. Então, 3 elevado a 2 mais 4. 2 mais 4 nós sabemos que é 6, então vai ficar 3 elevado a 6, que é igual a 3 vezes 3, vamos repetir aí no produto 3, 6 vezes, que é igual a 729. 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 2. Vamos repetir a base e somar os expoentes. 4 elevado a 3 mais 2, que é igual a 4 elevado a 5. 4 elevado a 5 é um produto em que nós vamos multiplicar o 4 5 vezes, que é igual a 1024. Exemplo C. 2 terços elevado a 2 vezes 2 terços elevado a 3. Vamos repetir a fração e somar os expoentes. 2 terços elevado a 2 mais 3. 2 mais 3 nós sabemos que é 5, então ficará 2 terços elevado a 5. Na propriedade de potenciação na fração, como ali a fração está dentro do parêntese e o expoente está fora do parêntese, tanto o numerador como o denominador será elevado ao expoente. Então, ficará 2 elevado a 5 e 3 elevado a 5. 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, um produto ali em que o 2 se repete 5 vezes. A mesma coisa com o 3, vai ser um produto em que o 3 se repete 5 vezes. E 2 vezes 2 ali 5 vezes vai dar 32 e o denominador 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 igual a 243. Logo a fração, a resposta ali, a potência será 32 sobre 243. Exemplo D, 0,3 vezes 0,3 elevado a 4. Quando nós não tivermos nenhum expoente no número, nós colocamos um númerozinho 1, que nem eu coloquei ali, está em vermelho. Então, nós vamos repetir a base, que é 0,3, e somar os expoentes, 1 mais 4. Nós teremos como resposta 0,3 elevado a 5. Que é a mesma coisa de 0,3 vezes 0,3, um produto ali em que o 0,3 se repete 3 vezes. Para nós resolvermos isso daí, sem fazer uma continha preocupando com a vírgula, onde vai ficar a vírgula, nós podemos contar ali que em cada um tem um número após a vírgula. Então, nós teremos 5 números após a vírgula. Nós podemos multiplicar ali o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ali 5 vezes, e vamos colocar o resultado no final. Após a vírgula são 5 números, contando com o resultado da multiplicação desse 3 elevado a 5. Nós teremos como resposta 0,00243. Exemplo é, menos meio elevado a 3 vezes menos meio elevado a 2. Nós sabemos que quando não tem um expoente, ou a base não tem um expoente, o expoente dela é 1. Então, vamos colocar aqui o número 1. Então, como é que nós vamos fazer? Vai ficar menos meio elevado a 3 mais 1 mais 2, que é igual a menos meio elevado a 6. Nós vimos lá pela propriedade que quando o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Então, nós vamos ter o resultado positivo, vamos repetir ali o menos meio 6 vezes, e 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 ali em cima, a multiplicação de fração, multiplicamos os numeradores, o resultado é 1, e multiplicamos os denominadores. 2 vezes 2 vezes 2, o produto ali do 2 6 vezes é igual a 64. Logo, a fração é 1 sobre 64. 5 elevado a menos 3 vezes 5 elevado a 4 é igual a 5 elevado a menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4 é igual a 1.
e 5 elevado a 1 é igual a 5. Exemplo G, 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a menos 5. Ficará 4 elevado a 2 mais menos 5. Vamos resolver aqui, 2 mais menos 5. Vamos multiplicar os sinais, mais vezes menos, menos. 2 menos 5 é igual a menos 3. Então, ficará 4 elevado a menos 3. 4 elevado a menos 3 é a mesma coisa que t sobre 1. Então, como o expoente é negativo, nós vamos inverter a fração. Se é 4 sobre 1, vai ficar 1 sobre 4 e vamos colocar o expoente positivo. Então, ficará 1 sobre 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 1 sobre 64. Exemplo H, menos 2 quintos elevado a 3 vezes menos 2 quintos elevado a menos 5. Ficará menos 2 quintos elevado a 3 mais menos 5. Vamos resolver aqui o 3 mais menos 5. Mais vezes menos, nós sabemos que é menos, então vai ficar 3 menos 5. 3 menos 5 é igual a menos 2. Então, ficará menos 2 quintos elevado a menos 2. Vamos inverter essa fração. Vai ficar menos 5 sobre 2 elevado ao expoente par. E o expoente vai ficar agora sem o sinal negativo, 2. Então, vamos resolver aí. Nós sabemos que quando o expoente é par, o resultado será positivo. Então, nós teremos o resultado positivo e 5 elevado a 2 sobre 2 elevado a 2. 5 elevado a 2 é igual a 5 vezes 5, é igual a 25, e 2 vezes 2 é igual a 4. Nós teremos a potência 25 sobre 4. Divisão de potências de mesma base. Na divisão de potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. A elevado a m dividido para a elevado a n é igual a elevado a m menos n. Veja os exemplos a seguir. A. 5 elevado a 4 mais 5 elevado a 3 é igual a 5 elevado a 4 menos 3, que é igual a 5 elevado a 1, que é igual a 5. Exemplo B. Menos meio elevado a 6 mais menos meio elevado a 2. Teremos como resposta menos meio elevado a 6 menos 2. Então, ficará menos meio elevado a 4. Menos meio elevado a 4 o resultado será positivo, porque o expoente é par. Ficará 1 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, e 2 elevado a 4 é um produto de 2, 4 vezes. Nós teremos como resposta em 1 sobre 16. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida ou se quiser rever nossa aula, acesse a plataforma Eduque. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!